Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui no canal Palavra com Rose Gomes e quero falar com você sobre esse assunto que para mim é muito pertinente, tá? Principalmente para nós que somos servas do Senhor. Nós temos o hábito de acreditar que somos só espirituais. E alguns líderes se colocam naquele lugar de o super-homem, né? A Mulher Maravilha, que vence todas as batalhas, que vence todas as guerras, que não há dificuldade. E aí, nós, como meros mortais, que estamos ali acompanhando, às vezes começamos a nos sentir até diferente, né? Eu lembro que eu passei por esse processo, né? Tive uns momentos aí de muita angústia, muito sofrimento, depressão, e eu vi aquelas pessoas dizendo naquela época que isso não era de Deus, que isso era o inimigo, que mais que eles falavam? Que crente não poderia sentir isso, porque tendo Deus, né? Como que pode uma pessoa ter Deus e estar triste? E eu me sentia mal, falava, então alguma coisa está errada comigo. E depois eu comecei a perceber no andamento do processo, aqueles mesmos líderes que se colocavam naquela posição. Eu lembro uma vez que um dos pastores ali falou assim acerca de uma pessoa que estava em depressão, né? Como que pode uma pessoa sentir depressão, sendo serva do Senhor, tendo Deus e tal? É claro que naquela época também ele não sabia disso, né? Mas o que aconteceu foi que a esposa dele perdeu a mãe, né? E eu lembro que passou-se os dias, ela não aparecia na igreja e eu perguntei, né? Eu falei, cadê a irmã fulana? Aí eu falei, ela tá muito triste, né? Porque a mãe dela, né, partiu pro Senhor. E aí eu falei, ué, gente, agora eu não entendi, foi nada. Então eles também sentem tristeza. Então eles também são meros mortais como eu. E ali eu comecei a entender que aquela posição que eles se colocavam muitas vezes, talvez por falta de sabedoria, por falta de entendimento, não era o correto, né? E você vai olhar na Bíblia, Deus é tão lindo, que ele escreveu a Bíblia e ele poderia ter colocado lá só os grandes feitos, né? Como Davi. Davi matou o gigante, matou o leão, matou o urso. Davi foi um grande guerreiro. Davi, quantas guerras Davi não venceu, na verdade? Davi, como está na palavra, era segundo o coração de Deus. Mas teve situações na vida de Davi que, se fôssemos olhar como homens, né, não deveria estar escrito na Bíblia. E por que Deus permitiu que estivesse? Por exemplo, quando Davi pecou, né, contra Deus, num ato terrível, pegando a mulher de Urias, né? Ainda além de pegar a mulher de Urias, ele ainda colocou aquele homem na frente da batalha, né? Fazendo com que ele perdesse a sua vida, para que ele pudesse tomar posse daquilo que não era dele. E ali está escrito na palavra. Outros momentos que Davi passou, que ele errou, que ele pecou, ele ia diante de Deus, reconhecia o seu erro, né? E também isso está escrito na palavra. E várias situações que está ali, que Deus não permitiu que fosse escondido de nós, para que nós pudéssemos entender que não somos super-homens e nem mulheres maravilhas. Somos pessoas humanas como qualquer outra pessoa, que estamos aí passando por um processo que às vezes nos afeta. Por exemplo, Jesus Cristo. Teve um momento que Jesus está ali ante aquela situação que ele ia passar, a crucificação, algo assim que só ele pode explicar, né, a dor que ele sentiu, porque nós não conseguimos nem imaginar, não é verdade? E tem um período que ele chama seus amigos ali, né, para estar se retirando. Ele ia orar, ele estava angustiado, ele estava numa situação de tanta angústia que o suor dele era gotas de sangue, para vocês terem uma noção aonde ele chegou de tanta angústia por aquilo que ele ia passar. Por quê? Porque ele era um homem, né? Ele era Deus, mas ele era também homem. E ele estava ali naquele lugar de homem aqui na terra, sentindo as mesmas paixões, os mesmos sentimentos que nós sentimos. E Deus poderia não ter colocado isso. Não, não coloca isso não, esse momento de fraqueza de Jesus. Não, não coloca não, para deixar ele aí como um super-herói, para deixar ele como um homem, né, que veio cumprir a sua missão e que nunca teve medo e que nunca teve vontade de desistir. Tem um momento que ele fala, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a sua vontade. Ou seja, ele teve um momento ali que ele pensou, meu Deus, passa de mim esse cálice, não permita que eu passe por esse processo. Mas ele parou e pensou e disse, não, contudo, seja feita a sua vontade. Então, Deus poderia ter falado, olha, essa parte também não escreve não, né? Não, deixa essa parte para lá, para não mostrar essa fraqueza de Jesus, entende? Não é dessa forma. O nosso Deus é lindo. Por isso que eu falo para vocês, gente, se apegue. Por isso que eu falo para vocês, gente, se apegue a ler a palavra. Porque você vai conhecer quem é Deus, quem é Jesus, como ele age, o que ele pensa, o que ele gosta, o que ele não gosta, sabe? E é maravilhoso. Então você começa a entender que nós, meros mortais, passamos por dificuldades sim, e que às vezes vai nos afetar.
Tem o lado espiritual, eu já falei para vocês sobre o lado espiritual aqui, mas também tem esse lado que é a parte física, pois nós somos corpo, alma e espírito, não é verdade? Então nós temos que cuidar dessas 3 áreas. E por que eu estou falando sobre isso? Porque ontem eu estava vendo um podcast com a Camila Vieira e o Samuel Wagner, que é um pastor, e ele estava contando o processo que ele passou, gente. Ele estava contando ali que ele chegou nesse momento, como ele é um homem de Deus, né? Está sempre na frente das batalhas, fazendo a obra, e ele chegou num processo que ele não estava mais aguentando, e ele foi para uma depressão, né? Burnout, né? Acho que é isso que ele estava falando sobre. Bom, o assunto é que ele chegou numa situação que ele precisou pedir ajuda. Ele precisou parar e pensar, calma aí, eu não sou super-homem. Eu sou um homem comum como qualquer outro. Mesmo ele estando na frente, ensinando pessoas, dando uma direção, sendo usado por Deus, ele teve um momento que ele não estava mais aguentando. E ele fala ali acerca de estar pegando tudo para fazer, e Deus mostrou para ele onde ele estava errando, e ele teve um processo tão difícil que chegou ali um embate na vida dele, até mesmo de algo espiritual, onde começou a acarretar ali angústia na sua alma, que ele pensou até mesmo em ceifar a sua vida. Olha só, um líder, um homem de Deus, ele conta esse episódio. Eu vou deixar para vocês o link aqui, se vocês quiserem assistir, muito edificante. E por que eu trago isso? Para que você que está aí do outro lado, talvez esteja passando por esse processo, como eu também estive passando no passado, e por uns dias aí, eu enfrentei uma situação muito difícil. Vocês sabem que em dezembro minha mãe partiu. Eu passei um processo ali com ela de cuidados, né, paliativo, e fora toda a situação minha, da minha vida, né, então, criação dos filhos sozinha, fiquei sozinha por um período, né, passei por tantas coisas e a gente vai, não, eu sou forte, vai levando, vai indo, vai caminhando, mas, gente, nós somos humanos, nós precisamos tomar cuidado com isso. E aí eu comecei a perceber uma tristeza muito profunda, tem um lado espiritual, porque aí o inimigo vê a brecha, ele começa a trabalhar assim, ele começa a falar na sua mente, você não vai conseguir, Deus não é contigo, olha o que está acontecendo, se Deus fosse com você, você não estaria passando por isso. E por último, passei por uma situação aí, onde alguém se levantou contra a minha vida, em calúnias, devido a estar na frente da batalha, devido a estar fazendo a obra do Senhor. Tudo tem um contexto, né, nessa história, mas o que me acha interessante é que eu percebi que eu estava precisando de ajuda. E conversando com meus filhos, com meu esposo, minha filha, né, ela é psicóloga, então ela tem uma outra visão sobre isso, e ela falou, mãe, não é assim. Procurar ajuda não quer dizer que você é fraca, né? Você está sendo forte em reconhecer que precisa de ajuda. E aquilo para mim foi uma virada de chave, sabe? Eu falei, é verdade. E aí eu fui buscar ajuda. Passei com uma psicóloga, né? Conversei um pouquinho ali. E claro, a minha ajuda maior sempre é o nosso Deus. Cada um tem a sua maneira, de sua visão, né? Mas eu comecei a buscar mais ainda o Senhor, falar da minha dor, falar do que eu estava sentindo. Mas fato é que teve um período ali que eu não estava conseguindo dormir direito, preocupada, ansiosa, né? Fiquei assim indignada com aquela situação de injustiça que eu estava passando, e aquilo começou a mexer com o meu sistema nervoso. Eu olhava para minhas mãos, eu estava tremendo, uma angústia no peito, sabe? Uma tristeza na alma, e orando e buscando a Deus. Teve um período que eu estava tão triste que eu não tinha palavras para falar com Deus, né? E não tinha força nem para gravar vídeos. E aí eu fui buscar ajuda. E falando com o doutor ali, na verdade eu passei com um clínico. Esse clínico que foi assim muito bom, ele me ouviu. Eu conversei com o clínico, né? E ele que me encaminhou para uma psicóloga. Então eu passei com um clínico geral, porque era no final de semana, né? Foi num domingo. E ele falou para mim, olha, entrou eu e minha filha, né? Ele falou para mim, eu vou te passar um calmante, é algo bem leve, né? Até quem estava comigo na hora era minha filha, meu esposo estava trabalhando. Ele falou para minha filha, né? Esse calmante é tranquilo. Ele é com maracujá, é fitoterapêutico que fala, né? Então é só para ela poder dormir, descansar. E naquele dia ele falou assim, eu vou te dar um comprimido um pouquinho mais forte hoje, você vai tomar e vai para casa, vai dormir, porque eu passei a noite sem dormir, né? Tava angustiada. E ali cheguei em casa, tomei o remédio, já vim com sono, cheguei em casa, era um domingo, era o Dia das Mães, foi no domingo, Dia das Mães. Meus filhos estavam aqui comigo, né? Fizeram um café da manhã para mim. Aquilo me agradou, me alegrou, me deu um presente, né? Eu queria uma caixinha de som. Essa caixinha que você consegue colocar o som, o hino, né? Chegou no dia certo. Gente, olha, Deus é tão maravilhoso, né? E eu fiquei tão feliz por receber esse presente, porque eu estava querendo, porque o meu celular, o som é baixinho. E às vezes eu fazendo os trabalhos domésticos, né?
fazendo comida, lavando a louça, lavando meu banheiro. E aí eu gosto de estar ouvindo louvor. E aí eu só conseguia ouvir na sala. E para lá já ficava baixo. Então eu queria estar com o celular e queria um som mais alto. Aí eu recebi essa vez. E chegou no dia certo, porque eu estava nessa tristeza, essa angústia. Fiquei feliz, você vai entender por que eu estou falando isso. Aí eu tomei, né, no primeiro dia esse remédio e dormi bem. Aí na segunda-feira eu comecei o tratamento, aí eu tomei esse remédio fisioterapêutico, né, que chama. Aí eu comecei esse tratamento. À noite eu tomava esse remédio, né, e dormia bem. E o que aconteceu? Parei de tremer, comecei a me sentir bem, estou bem, fiquei afastada do trabalho no final de semana. Esse final de semana já vou trabalhar, estou melhor. E o que eu quero dizer com isso, gente? Que tem um lado físico e tem um lado espiritual. Que se você está passando por esse processo, não deixe chegar no fundo do poço. Procure ajuda, porque para mim foi difícil pensar que, poxa, eu vou ter que passar no psicólogo, né? Será que é necessário? Porque parece que você está sendo fraca, sabe? E aí, essa frase que a minha filha falou mudou para mim. Ela disse: mãe, nem sempre buscar ajuda é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário, você está sendo forte em reconhecer que está precisando de ajuda. E eu falei: realmente, eu fui buscar ajuda e foi muito bom para mim. Então, esse vídeo é para te alertar. Se você está passando por esse processo também, nós mulheres que somos donas de casa, que cuidamos da nossa casa, dos nossos filhos, que trabalha fora, que carrega tudo nas mãos, né? Coloca aquele fardo pesado nas costas e muitas vezes não tem ajuda de ninguém e quer fazer tudo. Às vezes nem quer ajuda de ninguém porque acha que dá conta de tudo e chega um momento que isso vai começar a acarretar em você consequências gravíssimas, levando uma depressão, levando uma crise de pânico e tantas coisas que acarretam uma doença emocional. Então, necessário é que você busque ajuda. Então, o pastor Samuel falando sobre isso, eu achei interessante. E o pastor Samuel falou: não quero mais estar nesse lugar de super-homem. Eu sou um ser humano como qualquer outro e ele precisou mudar. O próprio Deus falou com ele: não é dessa forma, né? Você tem um chamado, mas você quer fazer tudo. Cada um tem que estar dentro do seu quadradinho para conseguir dar conta de tudo, né? Daquilo que convém a ti. Mas não dar conta de tudo que às vezes não é nem do seu campo, mas você quer fazer, né? E trabalha fora, e cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do marido, e faz isso, faz aquilo, e precisa pagar conta. Chega uma hora que a gente não aguenta. Então, delegue, né? Peça ajuda. Não fique nessa posição pensando que, não, vão achar que eu sou fraco. Não, pense em você. Você precisa estar bem espiritualmente e também emocionalmente, fisicamente, tá? Precisa sim. Então, faça a coisa que você gosta também. Meu marido mesmo, em janeiro, tava reclamando pra mim: amor, eu tô com os olhos tremendo, ficava tremendo assim, sabe? Eu falei: isso é estresse. Aí ensinaram pra ele colocar gelo, mas não melhorava. Aí nós fomos viajar, né? Eu até falei pra vocês, eu acho que eu comentei aqui, nós fomos viajar, fizemos uma viagem de 3 dias, ficamos numa pousada na praia, né? Eu gosto muito de praia, de natureza, e ele também. E ficamos lá, vou até deixar um pedacinho aqui pra vocês verem. Ai, gente, muito legal aqui, olha. Sabe uma pousadinha gostosa? Simples, mas bem aconchegante? Ó, aqui é a piscininha. Ai, gente, eu tô emocionada de estar aqui. Né, amor? Aqui, ó, é a recepção. E legal, eles deixaram a gente entrar. Aí vamos trocar no banheiro, eles guardam pra nós a nossa mala, né? Até a hora da gente poder ficar, sabe? Ah, é legal, gente, eu gostei. É um lugarzinho para comer, tomar café aqui lá de fora, né? Mas é coberto. Aí aqui, ó, tem aqui dentro também. Aí depois eu filmo dentro para vocês verem. Muito legal, viu, gente? Bom, nossa chegada aqui ainda já tá gostando. O Wagner já tá lá, dando uma volta. Agora a gente vai se trocar e vamos pegar e ir pra praia, né? Essas duas crianças. Ai, gente, é muito bom. Ficamos nesse lugar aí, né? Lá tinha uma piscina quentinha, tinha a praia no finalzinho ali da rua. Aí nós ficávamos durante o dia na praia, cafezinho da manhã, né? Pra nós. E no primeiro dia que nós chegamos lá, quando foi à noite, o olho dele parou de mexer. Você acredita? Parou de tremer. E aí, no outro dia, né, não vi mais ele reclamando. Aí eu falei: amor, você não reclamou mais dos seus olhos, tá tremendo? Ele falou: amor, nossa, é mesmo, parou de tremer. Sabe por quê? Ele estava estressado, ele estava precisando descansar. E por incrível que pareça, depois que nós viemos de lá,
Nunca mais ele reclamou disso. Ele só precisou dar uma pausa, 3 dias, num lugar, num ambiente agradável. Ficamos ali na praia, à noite nós comemos pizza, né? Comemorando o nosso aniversário de casamento, né? Que foi em dezembro. Então nós podemos fazer isso só em janeiro. E um ambiente agradável, um lugar tranquilo, uma pousada assim maravilhosa. Conhecemos pessoas ali naquele lugar, né? Conversamos um pouquinho e foi maravilhoso. Então, gente, isso é necessário, tá? Nós somos seres humanos. Então, eu vou deixar para vocês aí o link, né, do podcast, é muito importante, ouve lá. E se você tá nessa situação, viu que não tá mais aguentando, que tá sentindo muita tristeza, que tá sentindo assim, sabe, uma dor que é no peito, sabe, é profundo na alma. Então, você precisa de ajuda espiritual, busca a Deus, né? E, deixa eu falar sobre a minha caixinha, né? Eu falei, gente, chegou no momento certo. Aí que eu comecei a fazer. Levantava pela manhã, que eu já faço meu devocional, busca o Senhor, né? E colocava os louvores, comecei a louvar, comecei a dançar na presença do Senhor. Porque quando eu louvo, eu faço isso, né? Eu levanto minhas mãos, eu danço, eu louvo ao Senhor e comecei a engrandecer, glorificar o nome do Senhor. E aquela angústia foi saindo, aquela tristeza na alma foi saindo, e eu me levantei para a honra e glória do nome do Senhor, né? Tive ajuda no meu corpo físico, que é esse calmante que eu tô tomando, né? É só durante 30 dias e não é nada forte. Como eu disse, é fisioterapêutico que fala, eu acho que é isso, depois eu coloco o nome aqui, tá? Não do remédio, porque eu não vou estar indicando. Você precisa buscar ajuda, né? Se não tem um convênio, então vai num postinho de saúde, marca lá para você, fala do que você está passando, entra dentro do seu quarto, que é o maior dos psicólogos, que é Jesus Cristo, é o que eu faço também. Fala com ele, fala o que está acontecendo, chora na presença do Senhor. Busque pessoas que você possa falar, né? Eu tenho meus filhos, meu marido, uma amiga minha, então eu conversava com eles, eu desabafava. Coloca para fora essa tristeza que você está sentindo e você vai ver a mudança que Deus fará na sua vida. Necessário é que se posicione, que você se posicione. Outra coisa que eu fiz também, eu acho que chama Bobbie Good, eu acho que é isso, né? Eu comprei o Bobbie Goods para mim. Embora eu só fiz uma pintura ainda, gente. Eu fiz uma pintura aqui, né? E vou começar a fazer essas pinturas, né? Um caderninho com pintura. E aí vem as canetinhas, né? Eu comprei. Aí você faz aquilo que você gosta, vê alguma coisa que você gosta. Outra coisa que eu comecei a fazer, uma coisa de cada vez. Não, sabe? Chega de querer ser a super mulher, porque não sou a Mulher Maravilha, sou uma mulher comum como qualquer outra. Então, um dia eu faço uma coisa, outro dia eu faço outra. Se não dá para fazer naquele dia, eu deixo para o outro dia, né? Não tô pegando tudo nas minhas costas mais, não tô agarrando o mundo com as mãos mais. Cada coisa no seu lugar. E assim eu tô conseguindo vencer. Então esse vídeo para você hoje é para que você comece a pensar um pouquinho, tá? Será que você tem sido a super mulher ou o super homem? Será que porque você é serva do Senhor, você não se permite pensar que você talvez esteja doente, doente emocionalmente, que precisa de ajuda? Tanto espiritual como também de homens aqui na Terra, porque Deus deixou os médicos, Deus deixou os psicólogos. Essas pessoas são preparadas, psicólogo, psiquiatra, essas pessoas são preparadas para nos ajudar. Eles têm um dom, é Deus que deu, tá bom? Então, se você estiver precisando de ajuda, busque, procure. Você vai ver que vai ser muito importante para você essa atitude de amor próprio contigo mesmo, tá bom? É isso, espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até o próximo vídeo, se Deus quiser.